Vamos começar a falar do jogo do Maracanã. Mais cedo o Fluminense venceu o Atlético por 1-0. Abriu vantagem aí nas quartas de final da Libertadores. 54 mil pessoas, né? Eu falei 50, são 54 mil torcedores no Maracanã. Estava um ambiente espetacular no Maracanã, né, com torcedores do Fluminense. O Rio teve 2 jogos, um depois, a poucos quilômetros de distância. Um com 50, um com 40, envolvendo 94 mil pessoas. 2 torcidas visitantes importantes do futebol brasileiro. Até onde sabemos, sem incidentes, né? Quando a gente passar, esse é um assunto bom pra gente falar, mas vamos... Como a gente está com os lances, vamos falar do jogo. Mostrar os melhores momentos, que não foram muitos, né? Foi um jogo, se a gente comparar com o que foi, especialmente o jogo do Botafogo, foi um jogo muito abaixo, né? De poucas alternativas. Achei, sinceramente, Mansur, Alex, eu esperava um grande jogo entre Fluminense e Atlético. Mas achei muito pobre tecnicamente, muito pobre na questão de criação, né? Times que dependem demais. O Atlético das inspirações individuais do Hulk. Se o Hulk não aparece, não acontece nada com o Atlético. O Atlético, para mim, são duas as opções de acontecer alguma coisa. Quando o Hulk se junta com o Paulinho, e me parece que eles estão cada vez mais distantes, ao invés de estarem mais próximos. Ou quando o Scarpa pega uma bola na ponta, cruza para a área, ou numa bola parada, e a bola acaba indo na cabeça de algum jogador do Atlético. Mas eu acho um repertório, sinceramente, muito pobre para o que o Atlético tem como elenco. E do lado do Fluminense, com um pouco mais de recursos, né? São mais jogadores ali que talvez até possam ser capazes de decidir, o Ganso, o Arias, o Cauã. Mas também não foi um jogo de grande inspiração, né? Assim, eu acho que o jogo é muito, todo ele condicionado por algo que já é a marca do Atlético, que é a forma de defender homem a homem, né? E com marcação individual que o Milito faz no campo todo, com uma sobra no setor defensivo. Aliás, é um belíssimo gol do Fluminense. Participação de 3 jogadores que entraram, então, né? A gente vai... Passe do Marcelo, jogada individual do Keno, cruzamento na medida para o Lima. É muito simbólico que o Fluminense passa por uma transformação na maneira de jogar com o Mano, e o que inclui revigorar o time, baixar a média de idade. Só que hoje ficou muito claro também que para isso não significa você limar esses jogadores dos planos. Jogadores que, em tese, são muito retrato de uma fase, de uma etapa anterior do Fluminense campeão da Libertadores, numa etapa mais avançada já da carreira, só que eles têm uma dose de talento que é muito rara de encontrar. E no momento de uma parte final do jogo, num jogo muito amarrado, num jogo de difícil criação, é muito simbólico, né? Foram esses jogadores que construíram uma triangulação belíssima. Marcelo, Ganso, Keno, liberando o Keno e manipulando, inclusive, esses encaixes individuais do Atlético. Eu acho que o Atlético começa o jogo conseguindo ter um pouco mais de controle. O Fluminense cresce a partir de uma mudança do Mano. Por quê? Nos encaixes do Atlético, o Fux era quem defendia como lateral direito e quem pegava o Serna, que era o ponto esquerda do Fluminense. Com o Scarpa vindo fazer a volta com o Diogo Barbosa, encaixava no Diogo Barbosa. O Mano inverte e coloca, em dado momento do primeiro tempo, o Arias para o lado esquerdo e o Serna para a direita. Porque o Fux ele é um pouco menos ágil e o Arias tem essa capacidade dessa movimentação de tentar atacar o espaço. Inteligência para atacar esses espaços. Ele com o Diogo Barbosa conseguiram fazer algumas jogadas pelo lado esquerdo. Tem um cruzamento para trás que o Serna tem a chance de finalizar e não consegue. Né? Isso. E uma outra situação que não termina em finalização, o Fluminense consegue ter alguma coisa por ali. Mas no todo, assim, não é um primeiro tempo de grandes chances. E aí, a observação que você fez sobre o Paulinho e o Hulk, eu acho que a questão da distância entre eles não é tanto de o Paulinho ser um ponta esquerda e o Hulk um centroavante. Porque a ideia não é que o Atlético ataque tendo o Paulinho como um ponta e o Hulk como centroavante. A ideia é que o corredor seja do Arana e o Paulinho venha trabalhar um pouco mais por dentro, assim como o Bernard, os dois por trás do Hulk. Mas você acha que na prática tem acontecido? Não, porque o Atlético não tem conseguido se estabelecer no campo ofensivo. Foi ao campo ofensivo quase hoje, né? O Atlético tem vivido muito da recuperação de bola, o Hulk vem em apoio de costas e consegue liberar, às vezes, para o Paulinho conseguir sair conduzindo a bola ou algum outro jogador conduzir a bola. O Atlético tem tido poucos momentos em que ele consegue ficar com a bola, construir desde trás e empurrar o adversário para trás. Não tem acontecido muito.
aqui, lembrando do jogo e tal, quais foram as vezes, ou quantas foram as vezes, em que Paulinho e Hulk se encontraram no jogo? Tabelaram, não aconteceu. Mas eu acho que tem mais a ver com a dificuldade do Atlético de se colocar no campo de ataque. Para que essas aproximações surjam, quase sempre ele estava incomodando em transição rápida, em arrancada, em transição, em uma saída de velocidade. E aí, com isso, essa associação dos dois, que sempre foi tão boa, ela não tem acontecido. Então, você vê, é curioso, de novo falando sobre a questão do Milito, né? Que chegou, deu movimento, deu uma cara, deu um frescor, deu combinação, deu tudo. Isso se perdeu, é difícil de entender com os mesmos jogadores e talentosíssimos jogadores. Você vê hoje, beleza, na proposta, o Atlético ele conseguia ter uma saída, às vezes até melhor do que em alguns momentos, do que o Fluminense. Aliás, né, Alex, tem a impressão de que é que o Atlético faz melhor no jogo. Né? A saída de bola, né, é uma saída trabalhada, ele quando consegue, mas aí depois... E quando o Fluminense conseguia marcar, aquele negócio, mete uma bola ali nas costas dessa linha de volantes e você tem um Hulk. Só que o volume de jogo ali nesse meio, de articulação, que tem faltado realmente. Então não dá tempo do Atlético se posicionar para criar combinações. Só que sendo assim, então eu precisaria, vamos dizer assim, colocar o Paulinho, posicionar ele sem bola, quando o Atlético está sem bola, um pouco melhor para poder, já que eu quero então roubar a bola, mudou o jogo do Atlético, né? Pegar essa bola em melhores condições. Isso só está tendo muito mais pro Hulk. O Paulinho está ficando muito fora do jogo, porque realmente esse volume de jogo que o Fluminense consegue fazer com o meio campo deles, você vê, eles vieram, tentaram marcar muito mais o Thiago Silva, normal, na saída de bola, deixando às vezes para outro lugar, para outro setor, isso daí. Só que o Fluminense ele tem isso, ele trouxe isso e segue isso do Diniz. E o Atlético, nesse sentido, você vê, se ele conseguisse ter um mínimo de bola ali realmente nesse campo ofensivo, ele poderia criar algo, mas ele não tem conseguido, cara. Então parece que até quando joga a bola, cai no pé do Hulk ou do Paulinho, eles quase se abdicam. E aí tem uma outra questão, que você pega o Scarpa. Por que o Scarpa tem que ficar só aberto? Jogador talentoso. A gente não tá vendo o Luiz Henrique, o Arias, sabe assim, esses jogadores... Muito colado na linha. Mas esse é o jeito do Milito entender o jogo, né? Sim. Eu acho que aí é uma ideia. Mas para aquilo que... Isso nós estamos, lógico, discutindo aqui, analisando, nós não estamos na cabeça dele, não estamos crucificando nem nada, mas é algo que a gente imaginando, e nós temos que pensar com a nossa cabeça, nós não pensamos com a dele, dele poder criar realmente algo, porque imagina o Scarpa, a hora que ele tira, ele pode ter o Scarpa, um exemplo, por dentro. É isso. Mas assim... Ele não pensa assim. O Palácios, por exemplo, ele tira o Scarpa, coloca o Palácios. Aí, em seguida, ele coloca o Igor Gomes por dentro. Pô, quem é mais perigoso ao longo de um jogo de futebol? O Igor Gomes ou o Scarpa? Então, por que não coloca o Igor Gomes entra primeiro. Ele entrou primeiro. No lugar do Bernard. Isso, no lugar do Bernard, exatamente. Mas a ordem dos fatores aí não vai mudar o que eu tenho de ideia. Se ele coloca o Igor Gomes, a ideia é ele colocar o Igor Gomes por dentro, por que não? E colocar depois o Palácios para fazer a beirada? Por que não colocar o Palácios, não colocar o Igor Gomes e ao tirar o Bernard, você coloca o Scarpa por dentro, que é um jogador que tem chute, que tem bom passe, que tem potência. O Igor Gomes não vai te entregar isso. Mas num jogo em que ele está tendo muito mais escape em transição, eu não sei se o Scarpa acrescentaria tanto ali por dentro. Eu vejo o Scarpa como um jogador que, assim, os grandes momentos do Atlético na temporada... Porque, primeiro assim, eu acho que a gente... E aí é uma questão muito pessoal, assim. Eu acho que a gente precisa discutir as opções de um time a partir do que são as ideias do técnico. O Milito é um radical defensor do jogo posicional. E ele pensa a organização ofensiva a partir de um 3-2-5. 3 homens na saída, 2 volantes, 5 jogadores na linha de ataque. Os 2 muito abertos para espaçar a defesa. E os grandes momentos do Atlético na temporada, inclusive uma instabilidade, depois um ensaio de recuperação, que concordo, acabou não acontecendo, foi quando ele voltou a ter o Arana pela esquerda para poder usar o Scarpa pela direita. Sim. O Scarpa cortando para dentro para fazer ou o cruzamento ou a batida. Eu acho essa a melhor utilização do Scarpa.
Acho que o Scarpa... Nem acho que é a pior, não acho. Acho que às vezes ele pode tentar uma alternativa, quando, por exemplo, hoje claramente não estava funcionando muito o jogo do Scarpa ali colado na linha lateral. Porque o Scarpa tem uma capacidade de decisão que para mim é muito maior do que a do Igor Gomes. Mas mesmo que ele não fique... Ali, mas mesmo que ele não fique por dentro apenas de costa, mas que ele possa circular um pouco. Não é a ideia do Milito. Mas para um cara que jogou num nível, viu várias escolas e tem isso, algum movimento um pouco, poxa, não está funcionando. Se não está funcionando, parece que ele também está acomodado nesse sentido. A questão é que ele indo para o meio, ele ia precisar ser um dos 3 jogadores de meio, fazendo uma perseguição individual a um dos meios do Fluminense e os meios estavam circulando muito. O Ganso vindo à frente, vindo atrás buscar essa bola. Eu não sei se o Milito imagina que o Scarpa daria essa resposta. E o plano defensivo do Atlético? Não, pelo jeito ele já imagina. Mal ou bem estava funcionando. Ele imagina que não, né? Isso ele deixou claro. Ele é óbvio que ele não imagina que não. Por isso que eu falo que a gente está falando, eu falo com a minha ideia, imaginando realmente que às vezes é um tipo de jogador para aquilo, igual você falou, para o sistema. Ele tem isso. Ele é cético nesse sentido. Ele pode colocar um outro jogador na ponta ali, trazer o Scarpa por dentro do Torinho, falando para ele abrir mão do mas aí você daria ao Scarpa a necessidade de fazer essa perseguição. Mas quem sabe, será que os jogadores do Fluminense não iam ter que começar a ter que perseguir um pouco mais o Scarpa, se preocupar um pouco mais? O Atlético não tinha volume ofensivo para colocar ele no jogo. Porque o Atlético quem trabalhasse ali também, né? Olha pra você ver que curioso, né, a reflexão. Porque para jogar também em transição, o Scarpa ele vai ser o passe. Ele não vai ser ele a transitar. Não é flecha, ele é arco. Né? Então ele precisa jogar com um time. Se ele jogar com um time que tem posse e ele vai pegar na bola e o time está bem posicionado, é melhor, concorda? A flecha vai ser realmente o Hulk, Paulinho, enfim. E o dos volantes também, o Atlético não tem essa questão dessa saída, de lá os caras pegar com o Fausto Vera que tinha hoje, enfim, até a característica dos volantes, ele não é muito disso. Então não vai cair uma bola no pé do Scarpa, ele vai dar uma arrancada, um drible, alguma coisa assim, que pode fazer, mas não faz. Ele vai sempre pegar pensando fazer um lance. E por isso que vai ficando mais objetivo no setor a princípio onde ele está, né? Hoje a gente teve 2 discussões no jogo entre atletas do mesmo time, né? Primeiro uma entre Thiago Santos e Ganso, ríspida dentro da grande área. Uma falta defensiva. Isso, Ganso e Thiago Santos discutiram veementemente ali, né? Libertadores, e tudo mais. E depois, na saída do intervalo, Hulk e Scarpa, né? Como é que isso fica depois, Alex? Tudo se resolve rápido ou às vezes fica resquício? É coisa de momento, realmente. Depois, quando vai pro vestiário, pode até ser que siga lá, dependendo do nível. Mas isso se amansa, né? Ela se acalma. Isso aí tem hora que acaba acontecendo. O jogo é tenso. O negócio esquenta ali, né? Umas quartas de final, dependendo do jeito que o cara fala contigo, você também tá assim. Mas acho que já é do entendimento dos jogadores de que isso é uma parte E jogadores de personalidade tem disso. O cara não... Ali entre o Ganso e o Thiago Santos não dá para saber exatamente o que é, mas no Hulk com o Scarpa, eles estavam reclamando de que um chuta mais que o outro. Não é possível, né? Porque os dois adoram chutar no gol. Deve ser uma bola que o Hulk o Scarpa queria que o Hulk tocasse ou vice-versa, né? Porque os dois adoram bater no gol. O Ganso chegou ainda por trás, fica perto do cotovelo. E outra, brigar com o Hulk também não é uma boa, né? Mas o Scarpa foi malandro, que ele brigou mais distante, Longe. Melhor assim. Vamos ouvir os 2 treinadores, né? Mano Menezes e o Gabriel Milito falaram depois dessa vitória do Flu 1-0. Vamos ouvi-los. Achei um jogo grande, um jogo de Libertadores, grande não só no tamanho, mas grande na disputa das 2 equipes. A gente esperava um jogo nesse grau de dificuldade. Íamos jogar contra a equipe com maior posse de bola, disparado no Campeonato Brasileiro, e você tinha que pressionar essa equipe para tentar vencer. Não é fácil, né? Sem dar contra-ataque, sem dar tanto espaço, porque não pode. Os atacantes deles são muito bons e ótimos definidores, então o jogo se colocava com esse grau de dificuldade. E a gente precisava entender isso primeiro. Acho que entendemos bem. Achei que a equipe estava um pouco ansiosa no primeiro tempo. Acho que o nosso índice de erro esteve um pouco acima do que é a característica da equipe. Talvez pelo significado do jogo, pela semana, porque não dá para separar uma coisa da outra coisa. Mas fiquei muito contente com a resposta que a equipe deu, com todos os jogadores que iniciaram, com todos os jogadores que entraram depois. Acho isso fundamental, conseguimos estabelecer uma boa estratégia que funcionou bem.
Mas não tenho essa pretensão de dizer que acertei porque a jogada foi com os 3 jogadores que entraram. Não, eles estão aí, eles têm muito mérito. Acho que o maior mérito da equipe é fazer uma jogada trabalhada da defesa até o ataque no último minuto do jogo. Isso sim é mérito. Porque a tendência nessa hora é você querer apressar o torcedor, fica ansioso, quer te empurrar e às vezes você comete, né, escolhas erradas. A equipe foi bem porque teve essa maturidade. A gente conversou sobre isso. Até usamos como exemplo o jogo do São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, né, que provavelmente o jogo esteve nesse momento também. E aí, na ânsia de buscar a vitória, às vezes você sofre um gol de contra-ataque. Então, essa maturidade da equipe tem a ver com tudo que ela conquistou nos últimos tempos, por isso que ela está nesse estágio e a gente sai contente com eles por isso. É um jogo dividido em 2 partes, né? A primeira parte a gente fez bem, está vencendo de 1-0, pode empatar a segunda parte, que é essa vantagem que a gente leva. Só que não dá para sair daqui de casa pensando em empatar um jogo desse tamanho, né? Se ele terminar empate no final, a gente aceita porque vai nos dar a vaga. Mas nós precisamos construir um jogo do nível e até melhor do que o jogo que fizemos aqui. Vamos saborear a primeira parte, mas com os pés no chão, com a cabeça no lugar, sabendo que teremos que fazer um grande jogo na segunda parte lá. Creo que hicimos en el aspecto defensivo un partido muy bueno y en el aspecto con bola pasajes también muy buenos. Yo creo que el resultado fue injusto, de acuerdo a lo que propuso el equipo, de acuerdo al esfuerzo que hicieron los jugadores para controlar a Fluminense y también para intentar dominar con bola. El resultado es lo más doloroso sobre el final. Es Copa Libertadores, cuarto de final. Vinimos a jugar a la casa del último campeón de la Libertadores. Tuvimos valentía para jugar, tuvimos valentía para por momentos dominar y sortear la presión de ellos a través del pase. Tuvimos aproximaciones, llegadas y después desde el aspecto defensivo el equipo lo ha hecho bien, controlamos muy bien. Solo la última jugada que terminó en gol, pero el comportamiento de todo el equipo en la fase defensiva y la fase ofensiva fue muy buena. Queda el segundo juego en casa. Nos en casa somos fuertes con el apoyo de nuestra gente y como hicimos hoy, daremos todo para intentar dar vuelta el resultado y poder clasificar a semifinal. Nos faltó a lo mejor finalizar algunas acciones mejor para generar peligro, pero fue un juego de pocas situaciones de gol. Y en casa, por la necesidad nuestra, tenemos que ser valientes como hoy, pero también tenemos que tener cuidado, porque si hay algo que ellos hacen muy bien es contragolpear, con Arias, con Keno, con Serna. Entonces es un juego de 90 minutos, donde tenemos la necesidad de ganar, pero desde la calma y la tranquilidad, siendo inteligentes. Tá aí. São coletivas mais dentro do que aconteceu, embora do injusto, do Milito... acho que é um termo um pouco forte pro que aconteceu no jogo. Acho que o Milito também, assim, quando ele fala que tivemos as nossas oportunidades, tivemos, né, criamos com bola... São claras, né? Foi muito pobre, né, o Atlético de parte com a bola. parte as oportunidades foram claras, foram um pouco claras, assim, a chance mais clara terminou em gol mesmo. Agora, eu achei muito interessante quando o Mano fala do mérito de construir uma jogada desde trás no último lance do jogo, né? Quando o estádio está te empurrando para acelerar o jogo, para tentar resolver, para jogar a bola na área de qualquer maneira. E aí tem o aspecto da experiência dos jogadores que entraram. Que se em dado momento houve a discussão de que essa formação de elenco do Fluminense geraria uma questão física importante para o grupo, não dá para descartar esses jogadores. O Ganso, ele vem buscar a bola lá atrás. Isso. Ele dá o passe no Marcelo. O Marcelo se movimenta, faz uma movimentação. Ele, Keno e Marcelo alternam posições. E aí, para quem está perseguindo individualmente, em dado momento você tinha o Marcelo escapa livre no centro, porque o Fux e o Palácios, que estavam fazendo essa perseguição por ali, acabam perdendo a referência, e aí ele encontra um passe muito bonito para o Keno. O passe espetacular. espetacular. De primeira, né? É o que clareia, e depois realmente
a obra... E aí tem o Keno na jogada individual, o Keno claro. ali, num espaço curto daquele ali, realmente é uma jogada E o Lima linda, atacando a área. linda. O futebol, você vê, ele acaba, tem o lado coletivo, mas é o individual para esse coletivo, né? É por aí. Tudo aberto, né, para o jogo da volta agora lá em Belo Horizonte. Só para não ficar a promessa sem cumprir, falei que ia falar depois. É verdade, se a gente terminar a noite sem confrontos, sem problemas de violência, ainda assim eu tenho dúvida em dizer que deu certo a experiência dos 2 jogos na mesma noite, no Rio. Só por um detalhe, se o preço de realizar 2 jogos de futebol importantes numa cidade é você ter ponto facultativo a partir da metade da tarde, com todos os serviços e repartições públicas interrompendo a sua atividade, eu tenho dúvida se é um preço que vale a pena a sociedade pagar para fazer jogo de futebol. Porque o futebol não é a finalidade de tudo. E existem pessoas que dependem desses serviços, que precisam desses serviços, que precisam ser atendidas em muitas coisas. Então eu tenho dúvida se é um preço justo para se pagar para realizar 2 jogos de futebol. Repartição pública tinha que trabalhar, né? Agora, ponto facultativo, você é dono do seu negócio, você fica facultado a você. Uma faculdade, isso. Fica facultado a você abrir ou não. Isso. Então é uma opção tua. Agora, repartição pública. Como eu não fiz faculdade, tem que trabalhar. Então